Ok, hoje dia 17 de junho de 2018, estamos aqui estudando as obras da carne e o fruto do Espírito, viu, Márcio? Estou embora. As obras da carne. Não quero ouvir mesmo. Não, mas é muito bom. É muito bom. Porque não tem proibição. Nós estamos até olhando esse aspecto. E o nosso texto, ele se encontra em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 25. São versos muito conhecidos, né? Conhecidíssimos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Teve um pastor que nos visitou aqui recentemente, agora eu não lembro o nome dele, foi agora em setembro. Não. Lá do norte, lá, americano. Eu não lembro o nome dele, mas ele falou uma coisa muito interessante. Não tem jeito de você pegar o anel rodoviário ali e ir em duas direções diferentes. Não tem como você ir para o Rio de Janeiro e o outro lado é o que? Espírito Santo? Não é? Ou você vai para um lado, tem jeito de você pegar seu carro e ir lá para o anel rodoviário e simultaneamente ir para um lugar e ir para o outro? Ir para a direita e ir para a esquerda? Não tem jeito. Só em filme de ficção, né? Que vira duas massas, se desprega uma da outra e uma vai para um lado e outra para o outro. Mas como nós estamos limitados fisicamente aqui, esse corpo, ou você anda no Espírito, ou você anda na carne, que é sarx, né? Que é a velha natureza. Você anda no seu homem natural, você anda no seu novo homem. E um pouco mais para frente, dentro desse mesmo texto, lá em 6:8, dentro de Gálatas, fala que o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então tem duas formas de você andar. Andar na Bíblia, todo mundo deve saber disso, é um assunto, por exemplo, de Efésios. Efésios é o livro do andar, né? Andar é uma figura de linguagem para se comportar, a forma como você vive, né? O seu comportamento. Então o que ele está falando andar no Espírito viva uma vida guiada pelo Espírito. Ou você pode não querer viver uma vida guiada pelo Espírito. Se você não vai para a direita, você vai para a esquerda. Se você não vai para Brasília, você vai para a Vitória. Automaticamente, você vai viver de acordo com o seu raciocínio natural. Você vai viver de acordo com as suas emoções. Às vezes você vai ficar com raiva e vai tomar uma decisão baseada na raiva. Às vezes você vai ficar melancólico e vai tomar uma decisão baseada na melancolia ou na tristeza. Às vezes você vai estar nem aí, indiferente, vai tomar uma decisão tomada, não estou nem aí. Ou seja, essas decisões que a gente toma, quando a gente se comporta orientado pela própria limitação natural, a gente não sabe no que isso vai dar, né? E a palavra que eu acabei de ler aqui em Gálatas 6:8 diz que isso vai acabar em corrupção. É uma coisa que vai desmanchar, né? Que corromper. É uma coisa que não vai durar muito. É uma coisa que vai esmelecar, né? Que vai se desintegrar, né? Como Jesus falou, é a ferrugem que corrói e a traça que come. Você vai estar juntando tesouro inútil. É exatamente isso que o tribunal de Cristo vai julgar. Se aquilo que a gente está falando, que nós estamos falando aqui de nascido de novo, evidentemente. Porque o não nascido de novo nem tem o Espírito, então esse tal nem é dele. Nós estamos falando de um nascido de novo. É meio que paralelo ao assunto lá de Romanos 7:8. Desesperado ou triunfante. Capítulo 7 é o desesperado. Não, desesperado do homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse que eu acabo fazendo. É porque a palavra fala que a nossa carne está enferma, ela está enfraquecida.
E ninguém consegue agradar a Deus na carne. A carne, na realidade, é inimizade contra Deus. Eu estou falando da velha natureza, eu estou falando de pecados cabeludos, né? Isso acaba acontecendo. A gente vai ver aqui que quando a gente resolve obrar na carne, seja com a boa intenção, com a intenção maligna, ou seja, com a boa intenção, com a mal, com a boa intenção, isso vai acabar são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, panelinha, feitiçaria, ciúme, inveja e coisa e tal. Agora, se eu resolvo ouvir o que o Espírito Santo tem para me dizer, se eu resolvo permitir que o meu comportamento seja moldado pelo Espírito, se eu ando no Espírito, e o Espírito sempre vai falar de acordo com a palavra, evidentemente. É Ele que nos faz lembrar, é Ele que nos avisa das coisas, é Ele que nos ensina. É o ministério da iluminação, é o ministério da condução. O que o nosso mesmo texto de Efésios, de Gálatas 6, 8 diz, é que o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Quando você faz uma coisa, quando você obedece uma condução, quando você obedece uma orientação do Espírito, aquela sua atitude que se baseia na condução do Espírito, que evidentemente, invariavelmente é de acordo com a palavra, aquilo vai trazer uma provisão para o momento imediato, aquilo vai repercutir em você, nas pessoas que estão próximas a você, e até mesmo em pessoas que você nem pensava que seriam atingidas por aquela decisão. Na realidade, isso sai ecoando pelo tempo e pelo espaço, até atingir uma dimensão eterna. Na realidade, é algo que você decide pelo Espírito aqui e agora, e você obedece ao conduzir do Espírito, tem um efeito eterno. Mesmo porque o mesmo BIMAL, o mesmo Tribunal de Cristo que eu acabei de citar aqui, que vai analisar as nossas obras, se elas foram feitas em mim mesmo, na carne, ou se elas foram feitas pelo Espírito, através do Espírito, com o Espírito, pelo fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, aquilo tudo que a gente conhece, deve ser alguém lá embaixo. Elas vão ser julgadas no Tribunal de Cristo e vão ser galardoadas. E esse galardão, ele vai se manifestar na forma de coroas, vai se manifestar de alguma forma que vai ser visto pelo resto da eternidade. Aquilo que nós fizermos aqui pela condução do Espírito, em obediência ao Espírito, vai ser revelado lá no Tribunal de Cristo, como algo genuíno, ouro, prata ou pedra preciosa. Esse é um estudo que a gente já fez. O ouro é tudo aquilo que a gente faz por amor a Cristo. Prata é tudo aquilo que a gente faz ao outro por amor a Cristo. A redenção tem a ver com a prata. A gente já viu sobre isso, né? E as pedras preciosas têm a ver... Eu nunca pensei nisso, eu estou falando isso aqui, eu estou pensando nisso agora. E as pedras preciosas, elas têm a ver com o que nós fazemos conosco mesmo, por amor a Cristo. É o fruto do Espírito. Eu até tenho um estudo que eu estou fazendo já há bastante anos, eu nem sei se é assim que fala, e eu ainda não cheguei no finalmente desse estudo, que é como relacionar cada pedra preciosa com o fruto do Espírito, como isso vai ser galardoado lá. Por exemplo, o rubi, eu já descobri que tem a ver com a obediência da esposa. Quando a esposa obedece a Efésios, de acordo com aquela instrução de ser submissa e coisa e tal, isso vai gerar pedra preciosa rubi. Você procurar rubi. Então, se você gosta de rubi... Para quem? Para mulher? Para o homem, rubi é para mulher. Se você quer ter rubi na sua coroa, seja submissa ao seu marido. Isso é verdade. O ouro tem a ver com a glória de Cristo, a prata tem a ver com os esforços de redenção, evangelismo, amar o próximo e coisa e tal. E as pedras preciosas têm a ver com a obediência ao Espírito. Eu não sei se homem ganha rubi, mas mulher vai ganhar rubi lá no trono de Cristo. Tribunal, vou falar. Eu só queria que você desenvolvesse mais essa questão de obediência ao Espírito. Cachorro
É um auauzinho? É. Porque ele só desenvolve mais para mim essa obediência, porque parece que envolve eu fazendo alguma coisa, não simplesmente deixando o Espírito me levar. Na realidade, a gente faz. Só que a gente faz por obediência ao Espírito. Tem até uma nota aqui, uma coisa aqui, um insight, né? Que eu já comentei aqui. Bom dia. Quando nós agimos fora, ou a revelia do controle, eu estou falando do controle do Espírito. Eu estou falando da orientação do Espírito. Nós estamos falando aqui, eu tenho uma decisão a tomar. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu estou conversando com alguém, até que a minha vez eu estava citando para o Cliff, a relação que eu tenho com meu irmão, que vive lá no Pará, que é conscientemente rebelde ao Evangelho. Ele não quer saber de Jesus Cristo. Ele não tem nem nada na vida por que defender isso. Ele recusa a Cristo, não é nem por uma questão de que ele tem uma vida, né, que ele não quer abrir mão dela, porque a vida dele está toda arrebentada. Ele é praticamente um mendigo. Ele não tem assim, não, eu vou ter que abrir mão do meu dinheiro, ou da minha fortuna, ou das minhas relações, sei lá, ele não precisa abrir mão de nada, ele está totalmente carente mesmo, ele está precisando de Jesus Cristo. Tem nada a perder. Não tem nada a perder. Não, mas eu vou ter que abandonar minha vida de promiscuidade. Não, ou minhas drogas, não tem nada que ele precise abrir mão, não tem nada a perder. É por uma simples rebelião mesmo. Então, nessa minha relação com ele, eu já passei por várias etapas, né, várias formas de tentar abordá-lo. Agora até falei com o Cliff que agora eu estou abordando ele através do amor. Todo dia eu mando um vídeo. Eu estava até explicando para ele, perguntando para o Cliff se ele conhece o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? A pedra é duríssima, é um granito. Mas se você deixar a água caindo ali por muitos meses, anos, aqui vai acabar fazendo um furinho. Pode observar que todo o cimentado que tem debaixo de uma torneira costuma ter um buraquinho na direção do pingo. Né? Em todo o quintal, observa isso em algum quintal, por exemplo, onde tem aquela torneira externa, você vai ver que lá debaixo da torneira tem um buraquinho no cimento, que de vez em quando alguém deve esquecer a torneira aberta, ou a buchinha da torneira já espanou, já perdeu, né, a capacidade de vedação, então fica pingando de alguma forma. Então eu estou usando com ele essa tática do água mole em pedra dura. Todo dia eu posto um versículo para ele, mando um versículo falando do amor de Deus, e não cobro nada, só mando um versículo e falo, bom dia, mano. E ele sempre dá um retorno assim, bem religioso. Né? Deus seja com nós todos, blá blá blá, né? Uma coisa que você sente assim, que é muito religioso, que ele realmente não tem vida. Né? É um homem, um velho homem que é nada religioso tentando ser religioso. Mas tudo bem, Deus ama, Deus morreu. Ele já era para ele ter morrido tantas vezes, se ele não morreu até hoje, é porque Deus tem um propósito para ele. É porque ele era motoqueiro, e ele era aviador, ele ia para bater pedra com o cara, ele já escapou da morte assim, umas 111 vezes, né? Muitas vezes. Já sofreu muitos acidentes, já ficou em coma, já foi para CTI, já bateu moto assim de arrebentar, e já caiu com um avião, já ficou na mira de revólver, já escapou da morte. Todos dizem que é por causa da intercessão da mãe, que a oração da mãe é poderosa. Né? Dizem, porque a minha mãe ora muito por ele, porque ela se angustia que é o único da família que não é salvo ainda. Né? Em 1981, quando eu me converti, o Senhor me deu, eu sei que esse versículo fala lá do carcereiro de Filipos, lá de Atos 16, mas o Senhor também remariza a palavra, ela torna rema, torna uma promessa pessoal, e o Senhor me prometeu que a minha casa seria salva. Então eu tenho buscado isso já há 37 anos.
Um mês depois converteu a minha irmã mais nova, alguns meses depois se converteu a minha mãe, mais alguns meses depois se converteu meu pai, mais alguns anos depois se converteu minha irmã, minha irmã mais velha. Ela falou, não, mano, eu quero gandaiar um pouco. É que ela estava entrando na adolescência, ela falou, eu quero gandaiar um pouco, farriar, depois eu aceito Jesus. E ela farriou até cansar. Por fim ela cansou, enjoei de gandaia. Como é que é mesmo aquele negócio de Jesus? Aí converteu. Agora ele é cabeça duríssima mesmo, sempre foi. A minha mãe já até amassou o fundo de uma panela de pressão na cabeça dele. Ele é mais velho que você? Ele é 7 anos mais velho. Ele está com, eu estou com 56, ele está com 63. Ele vai fazer 64, eu vou fazer 57. Ele já fez tanta raiva à minha mãe que uma vez a minha mãe bateu uma panela de pressão na cabeça dele. Nossa. O fundo da panela de pressão tinha um abaulado assim, você olhava contra ela, você viu que ele nem rasgou, não aconteceu nada. Minha mãe já fincou faca na orelha dele, jogou uma faca contra ele assim, ele virou a faca aqui para a Ele ficou no internato, é uma história complicada, é uma história de quando ele converter, com o céu eu andei perdido, vaguei, né? Vai ser um testemunhaço, vai ser um grande testemunho. Então, você me perguntou, né, a sua pergunta, parece que é uma ação humana, mas tem momentos assim que diante dele eu falo assim, ele falava uma besteira, né, ele vilipendiava a palavra, né, ele escarnecia da palavra, eu falo assim, e aí? Eu falo mais alguma coisa ou eu não falo? Eu falo ou eu calo? E muitas vezes o Espírito Santo falava assim, uma frase curta, muitas vezes o Espírito Santo me dava um discurso mais longo, eu já preguei até escatológico mesmo para ele, explicando os eventos futuros. E muitas vezes o Espírito Santo fala assim, não fala nada não. Então tem uns momentos em que você deve falar e tem uns momentos em que você deve calar. Quem que decide isso? É o Espírito Santo. É porque você se enche do Espírito e depois você é guiado pelo Espírito. São duas ações. Se encher do Espírito é buscar a presença de Deus. Eu até falei aqui já alguns domingos atrás sobre a lei cerimonial. A lei cerimonial. Nós estamos debaixo de alguma lei? Não, mas os princípios são válidos. Eu até anotei isso aqui em algum lugar, como é que foi? Uma frase. A justificação pela fé dispensa as obras, mas cobra o amor. A justificação, quando você é nascido de novo, assim que for possível, nós vamos falar sobre a lei do Espírito da vida, que diz em Romanos 8:2, nós não vivemos sob a lei mosaica, mas hoje nós vivemos sob a lei do Espírito da vida, está lá em Romanos 8:2. Nós vivemos sob a lei perfeita, a lei da perfeita liberdade, que está em Tiago 1:25, e nós vivemos sob a lei de Cristo, que está em 1 Coríntios 9:21, né? Ou seja, a lei, a gente não está mais submetido, né, em obrigação de obedecê-la. Eu até já falei aqui também que se eu tiver que escolher entre obedecer 613 mandamentos ou viver sob a orientação soberana e livre do Espírito, eu prefiro viver sob a orientação soberano e livre do Espírito, é porque os 603 mandamentos eu nem consigo decorar. Quanto mais obedecer. E Tiago fala que se você desobedecer um, você já dançou em todos. Então é bom nem arriscar. Porque em alguns você vai dançar, alguns você vai pisar na bola. Então, momento a momento, dia após dia, situação após situação, a gente vai ter que tomar uma decisão. Eu xingo ou não xingo? Eu devolvo a fechada naquele cara ou não devolvo? Eu não dirijo o carro, mas eu pego um ônibus. Às vezes você toma uma bolsada, uma cotovelada, eu devolvo essa cotovelada ou não? Quando você está lá e o cara passa, que ele passa te empurrando, você empurra de volta ou não empurra? Entendeu?
Eu falo ou não falo? Eu falo ou me calo? Eu digo que sim ou eu digo que não? Eu vou para lá ou eu vou para cá? Eu quero ou não quero? Eu aceito ou não aceito? Essas decisões, elas podem ser tomadas de duas formas. De acordo com o meu intelecto, que é limitado, de acordo com as minhas emoções, que são voláteis, de acordo com a minha velha natureza, meu velho homem, e com isso eu acarretar dissolvência, corrupção, esmelecamento, como diz o Felipe aqui, ele gostou. Quando alguém gosta, eu falo que é a pessoa que diz. Corrupção, ou eu decido pelo Espírito e gero vida eterna. O pastor Geraldo, se não me engano, acho que foi ele ontem, ele postou uma coisa interessante, do moço cimentando um negócio lá, e vem vindo um menino e pisando em tudo. Foi ele que postou? O moço está lá cimentando o negócio e vem um menino lá, exploche, pisando de tudo. Aí vai mostrando várias situações em que você pode... Aquilo ali é uma ilustração boa, que você pode decidir viver pelo Espírito e amar e ser paciente, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Esses três se relacionam com Deus. Longanimidade, macrotomia, muita paciência, benignidade, fidelidade, bondade, que se relaciona com o outro, com o horizontal, fé, mansidão e domínio próprio, que é a relação comigo mesmo. Então, 3 aspectos do fruto do Espírito são verticais, 3 são horizontais e 3 são comigo mesmo. E o moço foi macrotumos com o menino. Ele foi paciente. O menino foi bem fofo também, né? Só para chegar para ele, oi, só para falar oi para ele. Ou ele poderia ser igual um idiota, um bruto, um animal que eu vi essa semana na televisão, que espancou uma criança de 2 anos até a morte, quebrou a metade dos ossos dela porque ela fez xixi na roupa. Você viu essa? Não. Pois é. A criança, ele espancou uma menina linda até a morte, porque a menina fez xixi na roupa. Ele não foi nada no espírito aí. Ele foi... O repórter até fala, eu não vou falar que esse cara é um animal, porque nem os animais fazem isso. Não é? O animal, quando ele luta para defender ou para se alimentar, mas ele não, tomado de ódio, ira, imbecil, ele espanca uma criança que quebrou, a radiografia mostrou que quebrou metade dos ossos da criança, de tanto espancar. Ou seja, ele agiu aqui, iras. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras. Ele se irou. Ele foi natural. Ele agiu de acordo com o velho homem. E nós, mesmo depois de nascidos de novo, a gente pode se irar também. Se a gente não se irasse, não teria aquele versículo em Efésios que fala, irai-vos, mas não pequeis. Se o versículo de Efésios fala, irai-vos, mas não pequeis, é que existe a possibilidade de eu irar. Está em Efésios 4:26. E caso você ire, não protege muito tempo para você consertar as consequências dessa sua ira. E quando você ira, normalmente se ofende, você fala uma coisa que não deve, uma consequência ruim acaba advindo. Né? Que foi aqui um comentário, um insight, que eu ia falar aí há uns minutos atrás, e eu vou falar agora. Quando agimos fora, ou a revelia do controle e da orientação do Espírito, Deus não tem compromisso ou responsabilidade com as consequências e desdobramentos que advêm dessas decisões, que invariavelmente são nefastas, são ruins. O cara lá está em cana. Ainda que haja bondade e misericórdia da parte de Deus para lidarmos com essas consequências. Por exemplo, no maço cigarro lá está escrito que fumar dá câncer, você perde a perna, dá gangrena. Você já viu os maços cigarro? Vem um monte de foto horrorosa, que é um feto no vaso de descarga, aborto e blá blá blá. Mesmo depois de nascer de novo, você pode continuar fumando. Mas na hora que vier o câncer, o enfisema, oh meu Deus, por que o senhor me deixou ter essa doença? Você que plantou esse trem, senhor.
Você está colhendo uma consequência da sua decisão. A palavra fala num monte de lugar, esse assunto a respeito das relações sexuais, do comportamento sexual, tem um monte de passagem. Tem muitos lugares que ensinam a respeito disso. Mas mesmo depois de nascer de novo, o rapaz ou a mocinha pode resolver praticar o sexo ilícito antes do casamento. Quando vier a doença venérea ou a gravidez, ai meu Deus, por que eu avisei um monte de lugar que isso, você não fazer esse trem. Se você fez, e ainda fez de uma forma pouco sensata, quando vier a gravidez e a doença, isso é uma consequência, um desdobramento de um comportamento que você teve fora da orientação do Espírito. Que o Espírito não vai falar assim, vai lá e fica com seu namorado antes de casar. Vai lá e usa droga, vai lá e ele nunca vai, o Espírito Santo nunca vai dar uma orientação fora do que está revelado na palavra. E se está revelado na palavra, glorifica Cristo. O Espírito Santo nunca vai te dar uma orientação que não produza vida eterna, que não glorifique Jesus Cristo, que não esteja de conformidade com a palavra. Então, a decisão é minha, mas essa decisão ela pode ser tomada como consequência do meu entendimento, da minha emoção, da minha decisão, ou pode ser uma decisão que eu vou tomar como em obediência a algo que o Espírito Santo me instruiu, me mostrou. Ontem mesmo eu passei por uma situação, logo bem de manhã cedo, eu tinha acabado de acordar, aí é porque tem esse versículo, ele ficou bastante forte para mim, que eu até postei eu fico mandando para todo mundo versículo de manhã cedo. É um exercício legal. Eu posto lá no Igreja que Ora também. Eu mando um versículo para o André, para o Guilherme, para a Raquel, para a minha nora, para os meus sobrinhos, para a turma que estuda a Bíblia comigo, para a Igreja que Ora, para o Beto, lá no Pará. É legal você compartilhar o seu devocional, né? Somente normalmente eu gosto de fazer um devocional assim. Eu pego aquele versículo e fico remoendo ele. Eu leio, releio, fico lendo, não esqueço tudo. Eu quero entender esse versículo. Né? Olha o ponto. Normalmente eu brota um trem legal assim. Porque tem os pastores que a gente gosta, tem os links que a gente segue lá do YouTube, tem vários que eu sigo. Eu gosto do Thomas Tronco, eu gosto do Felipe Seabra, tem um monte de... Outro dia eu descobri um barbudo legal ali, o cara é um bacana. Eu tinha até meio preconceito com ele, eu não gosto muito de um barbudo não, mas no início eu falei assim, não gostei desse cara não, só assim, é preconceito idiota, né? Eu não fui com a chapa dele não, mas resolvi ouvir o que ele tinha para falar. E o que ele falou foi legal, foi bíblico, eu fiquei com raiva de ter gostado dele. Porque eu não fui com a chapa dele, visualmente falando, né? Mas a palavra dele é muito ungida, é tão recente que eu só assisti um post dele até agora, que eu nem sei o nome dele. Mas eu já me inscrevi no canal dele e já liguei o sininho para receber os feeds, né? Porque eu interessei por ele. Então logo de manhã eu senti assim, eu mal tirei o pé da cama, já tinha uma armadilha para mim. Já viu que eles põem na floresta assim, com aquele treco assim para pegar urso? Pof! Que é uma dentadura de ferro assim que pega no pé de alguém. Tem filme sobre isso, que põe o pé naquele treco ali, coisa e tal. Eu percebi espiritualmente que assim que eu acordei já tinha armadilha já na beirada da minha cama. Já estava me esperando, já assim, vamos deixar esse trem aqui, o capeta pensou, né? Vamos deixar esse negócio aqui, que assim que ele acordar, a gente já estraga o dia dele. A gente já tira ele da presença dele. Porque o Braulio Lúcio Martins, em 1985, ele me falou, eu lembro a Bárbara era pequenininha, ele morava lá no Rio de Janeiro, perto da Augusto de Lima. Eu ia encontrar com ele, bater papo com ele, aí ele descia com o carrinho no elevador e ele ficava passeando com a Bárbara
no quarteirão, a gente ficava no quarteirão para lá e para cá. Ele passeando com a menina e eu do lado dele acompanhando. A gente ficava no quarteirão para lá, quarteirão para cá, quarteirão para cá. E a gente ia conversando sobre Bíblia, conversando sobre a palavra, conversando sobre Deus, conversando. Ele era recém-convertido, mais ou menos na época, ele tinha poucos anos de convertido. Ele nasceu de novo através do Lucas Santo Silva, não, do Valdemar Leal Lucas. Ele trabalhava na época lá na Menzona, lá na Rua dos Panos. Se não me engano, ele trabalhava no Xerox. Ele era técnico lá dentro, trabalhava lá dentro da Mendes. Andrade, eu que trabalhei na Mendes. Mendes e Andrade eram concorrentes, né, na época, né? Eram nêmesis. E eu lembro dele me falando, ô irmão, o grande objetivo de Satanás é neutralizar o soldado, é neutralizar o guerreiro, porque ele sabe do poder que está disponível para o nascido de novo. Porque Jesus Cristo falou assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então quem está conosco tem todo o poder nos céus e na terra. Aqui o próprio 2 Coríntios capítulo 2 fala que nós temos armas poderosas, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. Então nós temos cada bazucão, cada R15, cada fuzil espiritual assim, violento. E Mateus 16 fala que as portas do inferno não têm a capacidade de resistir à igreja. Então Satanás sabe que o crente cheio do Espírito, que o crente que anda no Espírito, que o crente que obedece ao Espírito, arrebenta o império dele. Nós temos um poder de... Você está sentado num ônibus, você está numa fila, você está em algum lugar, esperando a sua senha ser chamada, igual eu fico muitas vezes lá no BH Resolve. Eu frequento muito o BH Resolve, né? Porque é lá que a gente resolve as coisas. Lá está centralizado. Os serviços, né, essas coisas todas. Eu mexo com projeto e tal, então eu dependo muito do BH Resolve. Muitas vezes eu estou lá. Pim, bim. Você está caçando no 38, está no 38. Aí você leva logo um caderno, uma Bíblia, eu já tenho aqui meus milhões de links aqui, já salvo para eu ficar estudando Bíblia. Eu vou ficar perdendo meu tempo. Eu não perco tempo nem quando eu estou indo de casa para o centro, do centro para o serviço. E muitas vezes eu faço a anotação correndo, porque está chegando a hora de eu descer do ônibus. Nossa, a gente não pode perder tempo não, só tem que beber dessa palavra, engolir esse trem aqui, mastigar esse negócio e deixar ela habitar a gente ficamente o máximo possível. É a única coisa que presta na vida. Eu até gosto muito de comer picanha, por exemplo, eu amo picanha. Mas melhor do que comer picanha é ler a palavra, é meditar na palavra, é mastigar a palavra, é entender a palavra. E eu tenho descoberto recentemente, viver a palavra também é legal. Porque eu converti tem menos de um ano, não foi, Elane? Eu contei aqui que eu nasci de novo. Assim, a palavra reacendeu para mim, de uns tempos para cá. E reacendeu, né? É sempre bom reacender. Então as nossas armas, elas são muito poderosas. Você tem o poder de dar uma palavra e tirar uma pessoa de uma situação de angústia. Você tem o poder de dar uma palavra e tirar um sofisma que está na cabeça daquela pessoa, que ela estava pensando em se matar. Nós temos o poder de dar uma palavra para uma pessoa, essa pessoa nascer de novo, e em vez de passar o resto da eternidade no inferno, e passar o resto da eternidade do nosso lado, lá com Cristo. É um poder muito grande. Nós temos poder para tudo. Nada é impossível ao que crê, a palavra fala. Jesus Cristo exorta através de nós. Nós somos embaixadores dele, nós somos representantes dele. Quando um nascido de novo anda no Espírito, é Jesus Cristo andando no seu sapato. Você se torna um Jesus Cristo, você atua como se... Você é como se fosse, não, você é um Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele reproduz Jesus Cristo em nós, que é o objetivo de Deus, para cada um dos nascidos de novo, de acordo com Romanos 8, 29, é que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então Deus quer que cada um de nós pense, sinta, decida, seja como Jesus Cristo pensa, sente,
decide e faz as coisas. Você olha para uma pessoa e você tem misericórdia da pessoa. Você tem compaixão da pessoa, ao invés de ter raiva, de ter antipatia da pessoa. Você olha para a pessoa e vê além do véu. Você vê além do físico, né, do visível. Você olha o invisível. Que quando eu fui levantar lá, opa, tem uma armadilha aqui, ó, armadilha, me esperando logo cedo. Na mesma hora eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra. E agora eu estou assim, na hora que eu sinto que eu vou fazer besteira, que eu vou tomar uma decisão ruim, que tem uma armadilha me esperando, eu falo assim, eu preciso, help, palavra, preciso de luz aqui, preciso de versículo, preciso de iluminação, preciso de direção. E eu tenho uns 3 aplicativos de Bíblia no smartphone, né? Eu abri um deles, e um desses que eu abro, ele seleciona para você um versículo. Aí ele selecionou para mim aqui 2 Coríntios 10:3, ó. Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Esse versículo, ele veio exatamente de encontro ao que eu estava vivendo naquele momento, da armadilha que estava preparada para mim, e solucionou o meu problema. Então quer dizer que por trás dessa situação tem um cara aí usando uma situação aparentemente humana, aparentemente cotidiana, mas o objetivo é espiritual. É uma força espiritual, com uma intenção espiritual, querendo atingir a minha espiritualidade para trazer uma consequência espiritual ruim. Mas aparentemente é só uma coisa do dia a dia. Tem um outro site que eu frequento, esse até em inglês, ele nem traduz, você tem que ler lá em inglês mesmo, mas fala assim que a palavra, na realidade, o alvo de Satanás é a palavra. Ele quer destruir a palavra, ele quer neutralizar a palavra. E ele mostra como Satanás ataca a palavra sobre muitos aspectos. Um dos aspectos que tem a ver com o que eu estou falando aqui, que eu vou citar agora, é que Satanás tenta fazer, o mundo já é convencido disso, mas ele tenta convencer a igreja que tudo é aleatório, que tudo é randômico, que tudo é assim, causa e efeito, sem uma condução soberana. Que as coisas acontecem porque tem que acontecer de algum jeito. Se eu jogar a moeda para cima, ou ela cai cara ou ela cai coroa. Ninguém consegue determinar se vai ser cara, se foi coroa, e se for cara, se for coroa, tanto faz. Entendeu? E ninguém determinou ou tem controle sobre os eventos para que seja cara ou seja coroa. Entendeu? O que Satanás tenta instruir é que as coisas acontecem porque tem que acontecer de algum jeito, não tem propósito para isso, esse negócio de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso não existe. Isso é besteira. Tem que acontecer de algum jeito. Ou vai quebrar ou não vai. Ou vai ir ou não vai. Tanto faz se vira para a direita ou se vira para a esquerda. O que você escolher é isso mesmo. Ou seja, ele tenta nos fazer crer que as coisas acontecem assim porque tem que acontecer. Por exemplo, ninguém sabe quem vai ser o campeão da Copa. Vai ser algum daqueles 24 times lá. Tanto faz quem seja. Vai ser alguém. Mas na realidade, eu pelo menos particularmente creio que cada detalhe de cada coisa que acontece com cada pessoa, em cada momento da vida de cada um, em toda a história, serve a um propósito maior. Serve a um plano diretor de Deus, né? O fato do rei Assuero ter tido insônia ou não ter tido insônia, isso mudou a história. Era para Jesus Cristo nem ter nascido, se não tivesse tido aquela insônia. Conhece o livro de Esther. Ele teve uma noite que ele não conseguiu dormir, ele mandou os serviçais dele lá trazer uns livros para ler para ele, para ver se ele ficava com soninho, porque tem gente que é só ler que dorme, né? Não tem gente assim?
E aí leram para ele lá a respeito do que o Mardoqueu tinha feito, que descobriu a conspiração, aí isso foi desdobrando. Então, eu particularmente creio que nada é assim de qualquer jeito. Tudo está determinado. Tem até uma pregação do Felipe Seabra. Felipe Seabra é um dos que eu tenho gostado muito de ouvir, que ele fala, o título da pregação é Deus se importa com o seu boleto. É interessante. Deus, a gente sabe que Deus é um ser, é uma pessoa relacional. Ele quer se relacionar, né? Ele criou o homem e colocou o homem lá no jardim do Éden, que assim que o dia começava, ou seja, lá na viração da tarde, né? É como assim, hoje quando eu cheguei aqui, eu tive a grata alegria de ver o Cliff sentado ali no passeio, porque o desejo dele de estar aqui é tanto que ele já chegou meia hora antes. Quando você tem muito interesse numa festa, né, você é o primeiro que chega. Nem abriu ainda o portão da festa, você já está lá no show. Não, digamos que alguém aqui gosta muito de um determinado conjunto, a gente vê isso aí. Quando é lançado o iPhone, sei lá que número, já tem um monte de idiota que fica lá uma semana antes, sentado na porta da loja. Vai sair o show da, sei lá, o Elton John Spears, né? Ou a Britney, qualquer coisa. Tem gente que fica um mês na fila. Não fica? A gente não vê esse trem? O cara já fica lá na fila para ser o primeiro. Eu sou o primeiro do mundo a ter um iPhone. Quem foi o primeiro dono do iPhone 2? Tá, em que número que está? E do 3? E do 4? E daí? Qual que é o problema de você ter sido o primeiro cara a comprar o primeiro iPhone? É bom que você comprou um com bug, um estragado, um que ainda não foi plenamente desenvolvido, né? Ou seja, a pessoa, quando você tem interesse, você se empenha. Então, o Espírito Santo, ele é que nos conduz através de tomar boas decisões, de tomar decisões que afetam não apenas. Isso é o quê? Parece que é pombo, né? Eu não sei, eu já fiquei intrigado, a Márcia também achou que era fantasma, ficou intrigada lá atrás, eu assim, o que será que está Tinha fazendo? alguém lá atrás. Não sei, né? Lá em cima, não sei. Mas Mas também, tá muito alto. e alguém jogando pedra aí na lata, o que será? Está fazendo um barulho aí. Nós temos duas maneiras de viver. Eu estava querendo tomar. Numa dessas pregações do Felipe Seabra, uma que eu vi até ontem à noite, ele falando sobre a Raabe. A Raabe. Quando a gente nasce, tem várias coisas que nós não temos controle. Você não tem controle, por exemplo, para decidir se você vai nascer homem ou mulher. Você não tem controle para decidir se vai nascer rico ou pobre. Eu preferia ter nascido lá na família da Inglaterra lá. Era bem melhor. Mas pelo menos eu não nasci na Índia, na China, na Etiópia, né, na Índia, que tem situações bem mais ruins do que a que a gente vive. Na realidade, nós somos muito privilegiados. Até postei um negocinho aí recentemente, como se o mundo tivesse só 100 pessoas. Lembra? Eu postei um trem assim recentemente. Ou seja, nós não temos controle sobre a maior parte das coisas que nos acontecem. Em que país que eu vou nascer, que sexo que eu vou nascer, que condição social que eu vou nascer, se eu vou nascer íntegro fisicamente ou não, ou com uma deficiência, com microencefalia, blá 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 blá. Mas, apesar de eu não ter controle do que me aconteceu até esse momento, eu tenho controle sobre o que vai me acontecer daqui para frente. O meu irmão, ele pode decidir se ele quer passar uma eternidade no inferno ou uma eternidade no céu. Eu posso decidir, de acordo com as circunstâncias que eu estou vivendo, se eu vou ter uma reação de ira ou uma reação no espírito. Se eu vou falar
mesmo que o Espírito Santo falou para eu não falar, ou se eu não vou falar, mesmo que o Espírito Santo mandou eu falar. Se eu não vou ir, mesmo quando o Espírito Santo mandou eu ir, ou se eu vou em obediência. E isso vai ter uma consequência, que é a palavra de Deus, de acordo com o que a gente leu lá em Efésios 6:8, que vai ser eterna, ou vai terminar em dissolvência, que é o significado, é o sentido da palavra corrupção. Os que semeiam na carne vão colher corrupção. Ou seja, vai colher uma coisa que não vai durar muito, que vai apodrecer, que vai desintegrar. Ou vai colher algo que vai durar para sempre, que vai afetar o momento, que vai afetar o tempo e o espaço, que vai afetar as pessoas que estão ao meu redor e que vai afetar toda a eternidade. A Raabe, ela não tinha como decidir nada a respeito da vida dela aqui até aquele momento, mas quando os homens do rei bateram lá de Jericó, bateram na porta, você viu 2 caras aí? Entrou aqui na nossa cidade para espionar. Ela poderia ter dedado os 2 espias e entregado eles na mão do rei de Jericó, ou ela poderia ter decidido proteger esses caras porque ela já tinha percebido que o Deus deles era diferente. É um Deus diferente dos deuses de pau e pedra, que abre mar vermelho, que sustenta um povo no deserto por 40 anos. Que eles ouviram falar do Deus de Israel, ele estava tremendo. A palavra até lá na passagem fala que o coração deles estava se derretendo como cera, né? Eles estavam morrendo de medo do Deus de Israel e do povo de Israel. A gente sabe disso, os povos que Josué conquistou. Então cabe a nós, a decisão é nossa, viu, Márcio? Mas a orientação é do Espírito. A gente obedece ou não. Amém? Pastor Geral, poderá por nós.